Hoje o brasileiro normalmente olha para o carro e pensa ou eu junto dinheiro durante anos ou eu financio. Mas existe uma terceira via que ninguém conta, que é usar patrimônio como colateral, pegar a liquidez, comprar à vista o carro e manter a exposição ao ativo que tu acredita. Só que para isso funcionar, tu precisa entender três coisas. Primeiro é o custo real do carro no Brasil, a segunda é o custo do financiamento e terceiro, o risco de usar cripto como garantia. Então, primeiro, carro no Brasil já parte de um patamar alto. Não estou falando de um importado de luxo, estou falando de um carro de massa mesmo. Um Onix, por exemplo, 2026 começa na casa de 101 mil. Um HB20 já parte de 96 mil e um SUV médio híbrido como o Corolla Cross passa de 219 mil, isso na oferta à vista da Toyota, tá? Isso já coloca o consumidor brasileiro num cenário de preço muito pesado antes mesmo de falar de juros. E o setor automotivo no Brasil ainda reclama historicamente de carga tributária elevada. A Anfavea vem argumentando publicamente que a tributação sobre veículos no Brasil já é muito alta e pode aumentar ainda mais com novos tributos seletivos. Ou seja, o consumidor já entra pagando caro no produto. Aí vem a segunda paulada, que é o financiamento. O Banco Central informou em fevereiro de 2026 que a taxa média do crédito livre às pessoas físicas bateu 61% ao ano. E apontou alta também no financiamento para aquisição de veículos. Isso não significa que todo financiamento de carro vai sair exatamente nesse número, porque cada linha, cada banco, cada perfil tem condições próprias, mas mostra muito bem o ambiente. O dinheiro tá caro no Brasil. Olha um exemplo oficial. No site da Toyota, um Corolla Cross híbrido XRX 2026 aparece à vista por 219.890. Na oferta parcelada, mostra ali uma entrada de 131.934 e depois vem 24 parcelas de 4.419,37. Fazendo a conta, o total pago vai para 237.998,88. Ou seja, 18.108,88 a mais do que o preço à vista, mesmo numa condição promocional oficial. Então, mesmo quando a diferença não parece gigantesca, tu continua pagando pelo carro mais o custo do crédito. Agora entra a minha tese. Em vez de vender um ativo que tu acredita no longo prazo, tu pode usar esse ativo como garantia, tomar liquidez emprestada e comprar o carro à vista, preservando tua posição. No DeFi, um dos protocolos mais conhecidos para isso é a Aave, que é um protocolo de liquidez não custodial, onde o usuário deposita ativos aprovados como colateral e toma empréstimos contra eles. As posições são sobrecolateralizadas, então isso significa que teu colateral precisa valer mais do que a tua dívida. Resumo da lógica, tu deposita o ativo, usa ele como colateral, pega emprestado uma stablecoin ou algum ativo líquido, converte isso em dinheiro para comprar o carro à vista e mantém tua exposição a um ativo que tu acredita. O primeiro benefício óbvio é que tu vai poder comprar à vista, e comprar à vista te tira da lógica do parcelamento caro. O segundo, ele é patrimonial. Tu não precisa desmontar a tua posição imediatamente, no caso dos teus bitcoins. E o terceiro, ele é fiscal contábil. Já que se trata de um empréstimo, a gente não tem realização de lucro nesse processo. Então, logo, não pagamos imposto por isso. Só um pontinho importante aqui, quando tu usa Bitcoin como garantia e pega um empréstimo, tu não está vendendo o ativo, então, em tese, tu não está realizando lucro naquele momento. Mas isso não quer dizer que não existe imposto. Dependendo de como tu converte esse dinheiro e ele entra na tua conta e como tu declara depois, podem existir implicações fiscais. Então, o jeito de pensar que, empréstimo não é venda, tá correto, mas também não é algo que tu deve fazer sem entender a parte fiscal. Então, se tu for usar essa estratégia, valida com o teu contador antes. Agora vem a parte mais importante do vídeo, porque qualquer um consegue vender a parte bonita. O que quase ninguém explica direito é como que a estratégia pode dar errado. A Aave usa um indicador chamado Health Factor e a própria documentação explica que ele mede a segurança da tua posição. A fórmula é a seguinte, o valor do colateral multiplicado pela liquidation threshold dividido pelo valor emprestado. Se esse número cai abaixo de 1, tua posição fica elegível para liquidação. Então imagina um exemplo ilustrativo só para ensinar a lógica para ti. Tu deposita um Bitcoin quando ele está valendo 70 mil dólares. Vamos supor um liquidation threshold de 80% só para facilitar a conta. Tu toma 40 mil emprestado, então teu health factor seria 70 mil vezes 0,80 dividido por 40 mil, que é igual a 1,40. Até aqui, tua posição está saudável. Mas se o Bitcoin cai para 50 mil,
a gente tem um novo cálculo de 50 mil vezes 0,80 dividido por 40 mil, que é igual a 1. Aqui, tu chegou na borda. Se cair para 45 mil, a gente fica em 0,90. E aí sim, tua posição já está elegível para liquidação. E o que é a liquidação? A própria Aave explica isso. Quando teu Health Factor cai abaixo de 1, terceiros podem quitar parte da tua dívida e receber teu colateral como bônus de liquidação. Na V3 da Aave, pode ser liquidado até 50% da dívida quando o Health Factor está acima de 0,95. E certos valores mínimos são respeitados, até 100% da dívida quando o Health Factor está em 0,95 ou menos, ou quando a posição é pequena, ou seja, tu não só perde tranquilidade, tu pode perder teu patrimônio de forma forçada no momento ruim de mercado. O Bitcoin não é renda fixa. A própria história dele é de ciclos violentos. Segundo a CoinMarketCap, depois do topo de 2017, o Bitcoin caiu cerca de 83% no bear market seguinte. E segundo a CoinGecko, mesmo hoje, o ativo ainda está cerca de 47% abaixo do all-time high registrado em outubro de 2025. Então qualquer narrativa de que Bitcoin só sobe, ela é sim irresponsável. O ativo pode se valorizar muito no longo prazo, mas no meio do caminho ele pode destruir uma posição mal montada. Então dá para defender a tese de que, estando muito abaixo do topo histórico, o assimétrico pode parecer melhor para alta do que para uma nova queda equivalente. Mas isso é uma leitura de probabilidade, não é uma garantia. O mercado ele não respeita uma narrativa bonita, então é sempre bom manter a tua posição saudável. Na Aave, a dívida não fica parada. A documentação do protocolo diz que as posições emprestadas são representadas por tokens de dívidas variáveis, que acumulam juros ao longo do tempo. E esses juros não são fixos, eles se ajustam com a utilização da pool. A V3 da Aave usa uma curva de taxa com dois trechos. Abaixo do ponto ótimo de utilização, a taxa sobe no ritmo. Acima desse ponto, sobe mais rápido, com uma inclinação mais agressiva. Hoje, o juro sobre o empréstimo que está sendo cobrado é de 3% ao ano. E mesmo sabendo que esse número pode variar tanto para cima como para baixo, na minha opinião, ainda está valendo muito a pena. Bom, resumindo, se muita gente estiver pegando dinheiro naquele mercado e sobrar pouca liquidez, teu custo pode subir. Então, não dá para gravar um vídeo hoje olhando uma taxa e agir como se ela fosse a mesma pelos próximos meses. A Aave também enfatiza que nenhum protocolo é totalmente livre de risco. Mesmo com auditorias, governança e infraestrutura robusta, ainda existem riscos técnicos de smart contracts, preços de oráculos, de interface e de execução on-chain. Então, além do risco do Bitcoin cair, existe o risco do ambiente DeFi em si. Essa estratégia ela exige acompanhamento. A própria Aave recomenda acompanhar o dashboard regularmente, especialmente em mercados voláteis. Se teu Health Factor piora, tu precisa saber reagir. Colocar mais colateral, amortizar parte da dívida ou reduzir a tua exposição. Quem pega empréstimo on-chain e some por 3 semanas está pedindo para ser liquidado. Tá, então vamos resumir aqui com muita honestidade. Primeiro, essa estratégia pode ser mais inteligente do que um financiamento tradicional? Sim. Ela elimina custo bancário e preserva patrimônio? Sim. Ela é mágica? Não. Ela exige conhecimento, margem de segurança, acompanhamento e principalmente estômago. Se tu usar patrimônio forte como se fosse caixa e controlar risco, tu sai da lógica do banco. Se tu usar alavancagem sem entender o jogo, o carro pode sair muito mais caro do que qualquer financiamento. Lá na rua, praticamente todo mundo fala a mesma coisa, financiamento. Como é que é o nome do senhor? Liga da França. O senhor tem carro? Tem. Tem? O senhor comprou esse carro à vista ou financiado? Financiado. Financiado. O senhor tem ideia mais ou menos de quanto a mais o senhor pagou pelo valor do carro financiando? Bastante, né? Bom dia, como é que é o teu nome? Rafael Decker. Rafael Decker, uma pergunta muito simples. Tu tem carro? Sim. Qual carro que tu tem? Um Nivus. Um Nivus? E tu comprou esse carro à vista ou tu financiou? Ele é financiado. Financiado? Tu tem ideia mais ou menos de quanto a mais tu pagou no valor do carro financiando ao invés de comprar à vista? Sim. Sabe quanto? Não exatamente, que eu nem quis saber, mas é mais. E esse carro aqui, meu, tu comprou à vista ou tu financiou? Financiei. Financiou? E tu tem ideia mais ou menos de quanto a mais tu pagou no valor do carro? 90%. E quase ninguém questiona isso. O problema não é o carro, é o custo do dinheiro que tu usa para pagar ele. Quando tu entende isso, tu
tu começa a ver que existem outras formas de acessar a liquidez, sem necessariamente entrar num financiamento tradicional. Mas isso aqui não é sobre fugir do banco a qualquer custo, é sobre entender o risco. Porque usar ativo volátil como garantia pode sim dar muito certo, mas também pode dar muito errado. Pode valorizar, pode te liquidar, pode baratear o teu carro ou pode encarecer muito. O que muda o jogo não é a estratégia, é o nível de consciência de quem usa ela. A maioria das pessoas não perde dinheiro porque escolheu o caminho errado, mas sim porque não entendeu o que estava fazendo. Se tu vai financiar, faz isso, mas sabendo do teu custo real. Se tu vai usar essa estratégia, faz isso sabendo do teu risco real. Mas o pior cenário é só seguir o padrão e nem questionar. Lembrando que qualquer tipo de aporte que eu faça, seja na minha carteira física ou virtual, eu uso a Binance como porta de entradas para isso. QR Code na tela, escaneia e cria tua conta na maior corretora de criptomoedas do mundo. Muito obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo.